Ezequiel 13, versículos 1 ao 9. Em reverência à palavra de Deus, fique de pé, irmãos. Eu vou aproveitar o tempo aqui e já vou começar a leitura. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem. Isso aqui, irmão, literalmente, lá no hebraico, filho de Adão. Viu? Filho de Adão. O Senhor sempre chamou Ezequiel, aqui no seu livro, de filho de Adão. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e diz aos que só profetizam o que vê o seu coração, profetas falsos, tá? Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, falsos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes às brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vêem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis o Senhor diz, sendo que eu não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e vedes a mentira? Portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Amém? Amém. Fala amém direito. Amém. Pode assentar. Irmãos, então a semana passada, lembra do título da mensagem da semana passada? Discir não engano. Vamos lá? Amém, mas já falou aqui tudo, ó. Então repete aí: discir não engano. Todo mundo, né? Discir não engano e seja confirmado na verdade. De novo, discir não engano e seja confirmado na verdade. Agora é a segunda parte. Irmãos, na semana passada, nós colocamos aqui para a igreja, preparando a igreja para identificar como o sistema pecaminoso deste mundo molda a cultura, a fim de tolerarmos o engano e a mentira. Semana passada a gente colocou isso bem, não é preciso repetir. Talvez alguns detalhes aqui. As palavras da cultura moderna hoje são quais? Tolerância, inclusão, condescendência, né? E por aí vai. Flexibilidade. Dão a entender que é tolerância com as pessoas, né? Inclusão com as pessoas, mas não é. A tolerância é com as práticas erradas das pessoas. Com as pessoas mesmo, nós não estamos vendo muita tolerância, não. Não é verdade? É muita briga, é muita contenda, é muito problema, é briga no trânsito, é briga em casa, é briga na rua. Que tolerância e que inclusão é essa? Você está vendo como o mundo é mentiroso? Porque ele é dominado pelo Deus dele, que é o diabo. O Deus deste século é chamado, tem nome, é chamado de Satanás. A Bíblia diz isso. Então, essa confusão
de direcionar para uma coisa, mas ser outra, dificulta o discernimento. Achamos que tudo é a mesma coisa. Achamos que desde que se fale de Deus, nada mais importa. Né? A gente falou semana passada, a todos os caminhos levam a Deus. É mesmo? Aonde que está escrito isso? Aonde? Achamos então isso. Essa cultura é originada onde? No paganismo. O paganismo, para resumir, é a aceitação do Deus que você quiser. Mas quantos deuses verdadeiros existem? Não é? É só um. A cultura atual rejeita o nome pagão, mas mantém a prática do paganismo. É dessa forma que a cultura confunde os termos e as pessoas se perdem. Como a igreja adquiriu a bênção do discernimento, nós não nos deixamos levar por essa confusão. Então, nós denunciamos a condescendência do erro, sim, mas costumamos ser condescendentes com as pessoas que reconhecem seus erros e desejam mudança de vida. Olha o que a cultura fez. A igreja é contra determinadas pessoas. Irmão, é a maior mentira do mundo. A igreja não é contra as pessoas. A igreja e Deus, começar nele, é contra os erros. Se a pessoa se arrepende dos seus pecados, deseja servir a Deus, seguir a Deus, o Senhor morreu de braços abertos para elas, para recebê-las no seu seio. E a igreja aprende isso, aprendeu isso, recebe qualquer pessoa em seu seio, desde que essa pessoa queira mudar a sua vida, transformar-se, arrepender-se dos seus pecados e fazer parte do povo de Deus. Então, você está vendo como o mundo é ardiloso? Confunde os termos para confundir a mente das pessoas, mas a igreja tem a bênção do discernimento, como eu já disse. Então, denunciamos o erro da condescendência, ou a condescendência do erro, mas somos condescendentes com as pessoas. Não podemos ser flexíveis com a verdade. A verdade temos que ser inflexíveis. A verdade não muda, a verdade é uma só, irmãos. Mas somos flexíveis com as pessoas. Não é? E a falta do discernimento é um campo fértil para os falsos profetas, os falsos pastores e as falsas igrejas. Mas o foco na verdade nos livrará desse mal. Eu quero então colocar aqui agora, primeira parte que eu quero falar, qual é a sentença do Senhor para os profetas falsos, os pastores falsos, as igrejas falsas? E nós precisamos denunciar isso, irmãos. Precisamos denunciar isso, porque tem diferença, sim. Viu? Há muitas pessoas que serão condenadas na eternidade, porque foram enganadas pelo falso profeta, pelo falso pastor, pela falsa igreja, pelo engano. A primeira coisa a observar aqui é em qual contexto é dada essa palavra profética. Nós lemos aqui, primeira coisa, Ezequiel falando, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, filho de Adão, profetiza contra os profetas falsos de Israel. Qual é o contexto aqui, irmão? Irmão, há vários contextos na Bíblia inteira, Deus se dirigindo às pessoas. A Bíblia descreve as pessoas que estavam orando e depois o Senhor manda alguém lá com uma resposta. Lembrei aqui de Daniel, orando ao Senhor, daí uns dias, 21 dias, chegou lá um anjo com uma resposta. Lembra disso? Então esse era o contexto da resposta de Deus. Outras vezes pessoas iam a um profeta consultar ao Senhor, e o Senhor respondia.
Esses dias nós falamos aqui do rei Josias. Assim que achou o livro da lei no templo, estava perdido. Você vê, irmão, você deixa sua Bíblia perdida na igreja? Vou orar para você. Então, achou perdido. Estava perdido, achou. Quando leu, já tinha tanto tempo que não lia, que já ficou apavorado com o que estava escrito. Vamos consultar o Senhor. Enviou alguém para consultar uma profetisa, e o Senhor falou. Então, esse era o contexto. Ia consultar o Senhor, e o Senhor respondia. Havia também vezes que os servos de Deus pecavam. Homens de Deus pecavam, pecam. Não tem perfeição, peca. E o Senhor também enviava um profeta para repreender e consertar ele. Quem? Esses dias nós falamos aqui de Davi. Errou, pecou, e Deus mandou um profeta até ele, para consertar ele, para que ele se arrependesse, para que ele caísse em si no mal que ele tinha praticado. Então, há vários contextos em que Deus fala, há vários contextos para Deus emitir a sua palavra, mas eu quero chamar a atenção para esse contexto daqui. Qual é esse contexto daqui? Filho de Adão profetiza contra os profetas de Israel. Esse é um contexto totalmente diferente, irmão. É um contexto em que esses profetas falsos não estavam em oração. Esses profetas falsos não buscavam orientação divina. Está entendendo? De vez em quando vocês falam amém. Se não tiver, eu vou começar de novo. Não buscavam orientação divina. Eles não estavam entre a congregação do povo de Deus, nem consultavam ao Senhor. Na verdade, eles pensavam que já tinham a palavra de Deus e não precisavam de ninguém que lhes dissesse nada. Não é assim? Os falsos são assim, sempre foram e são assim, irmão. Falso profeta, falso pastor, é desse jeito. Eles não gostam de ouvir ninguém, eles que sabem tudo. Ciente falso é arrogante. Pastor falso, pior ainda. Profeta falso, pior ainda. Não costuma ouvir ninguém, não aceita ser chamado a atenção, admoestado, repreendido, não são ensináveis, não gostam de aprender com as pessoas, não gostam de aprender com ninguém. Como diz lá a carta de Judas, né? Em Judas, lá antes do Apocalipse, versículo 12, chama lá, pastores de si mesmos. Não aceita a palavra de ninguém. Eu que tenho a palavra de Deus, eu que sou o tal, eu que faço, eu que aconteço, Deus usa a mim, não é mais ninguém. Eles são assim. Todo falso é assim. E mete medo das pessoas, tá? E tem muita gente que fica com medo. Porque ele se apresenta como tal. E nós precisamos vigiar. Achou aí, Judas? Olha o verso 12, leia aí alto para mim, por favor. Olha, está acabando com os falsos aí. Essa versão não usou a palavra, falou cuida de si mesmo, mas uma versão mais tradicional vai dizer, são pastores de si mesmos. E olha o verso 8, como eu disse, eles não aceitam nenhuma autoridade. Leia o verso 8 agora, por favor. Isso, já está bom aí, olha, despreza a autoridade de Deus. Está vendo? Eles desprezam a autoridade. Eles não gostam de autoridade, eles não aceitam nenhuma autoridade. Só que eles já estão condenados, tá? Verso 4 diz isso aí. Leia, por favor, verso 4 agora. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem
Aí estão condenados. Já receberam a condenação. Então agora, irmãos, nessa profecia aqui de Ezequiel, Deus confronta eles diretamente. É uma coisa inesperada para eles. Eles não estavam esperando. Deus vai tratar diretamente com eles. Olha o contexto. Eles não estavam orando. Profeta falso não ora não, ele só fala para você que ora. Viu? Eles não consultam o Senhor não, só fala que consulta. Deus me falou. Eles vivem falando isso. Deus me disse isso. Cuidado, irmãos. Agora pensemos, desde que Deus levantou seus profetas, desde antes, também se levantaram profetas falsos em Israel, dizendo serem do Senhor, e lançavam, jogavam suas profecias. Às vezes o Senhor intervia, às vezes não. É assim, né? Deus é assim. Não é toda vez que acontece como diz o mineiro, um trem errado, que Deus vai, não, é agora, já puni agora. Não, nem sempre. Senão o mundo está até melhor. Né? Não é toda vez que o homem erra, que Deus na hora já vai lá e pune, vai lá disciplina, vai lá e corrige. Não, Deus deixa para lá. Muitos serão punidos no dia do julgamento, irão para o fogo eterno. Outros são punidos aqui. Não é? É assim. Mas às vezes acontecia. No caso de Balaão, nós pregamos sobre Balaão aqui também. Balaão não era um israelita. O Senhor interveio diretamente, colocando outras palavras na boca dele. Ele queria amaldiçoar o povo de Deus. E Deus falou, olha o que você vai fazer. Você vai falar isso, isso, isso e isso. Aí ele ficou todo murcho. Ele ficava todo murcho. Aí o rei Balaque chegou para ele e falou, mas se eu te chamei para amaldiçoar e você está abençoando. Eu falei, já te falei, maior dó, com o maior sentimento. Eu te falei isso. Ai, menino, eu te falei isso, que eu não posso amaldiçoar esse povo, eu só vou falar o que o Senhor colocar na minha boca. Doido para amaldiçoar, porque ele estava querendo isso aqui. O rei falou que ia multiplicar os bens dele, ia dar presente, dinheiro para ele, mansão para ele. E ele foi para lá doido para amaldiçoar. Mas Deus pegou ele pelo pé. Ele estava com um sentimento que ele queria amaldiçoar. E é assim, irmão, ninguém amaldiçoou o povo de Deus, não? Viu? Porque Deus transforma a intenção de amaldiçoar e a bênção está sobre a sua vida. Aleluia! Então Deus interferiu. Números 22, esse caso. Tem um outro caso de um falso profeta de nome Ananias, na época de Jeremias. Aí seria bom. Vamos abrir aqui, Jeremias aqui antes, né? Antes de Ezequiel, Jeremias 28, olha esse caso, irmão. Ele fez umas gracinhas lá diante do povo. Jeremias 28, do verso 15 ao 17, olha, eu vou ler aqui que eu já achei. E disse Jeremias o profeta a Ananias, o profeta também. Ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, olha aqui a palavra do Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Você está vendo aí? Então, às vezes Deus interfere, às vezes não. Há outro caso daqueles 400 profetas que se assentavam à mesa de Acabe para bajular o rei Acabe, né? Profetizar mentiras, foram envergonhados, porque o único profeta do Senhor, Micaías, que estava lá, que falou a verdade, teve a sua palavra confirmada, e eles ficaram como mentirosos. 1 Reis 22. Todos nós conhecemos esse caso também.
Essas são algumas das várias maneiras de Deus interferir contra os falsos profetas. Mas como essas interferências não eram e não são frequentes, os falsos continuavam e ainda continuam a atuar. Dessa vez agora, aqui em Ezequiel, pela boca do profeta Ezequiel, temos uma forma diferente de Deus atuar contra os falsos. Semana passada, os irmãos se lembram que nós falamos, lemos lá em Deuteronômio 13, Deuteronômio 18, alguns preceitos e mandamentos, como os filhos de Israel devem se comportar perante um falso profeta. Como que você identifica um falso profeta? Nós lemos isso semana passada, não precisamos ler de novo. Só que agora, aqui, não é mais mandamentos e leis. Aqui é uma profecia. O que vai acontecer com esses falsos profetas? Vai além do mandamento. O Senhor convoca o seu profeta para profetizar contra os falsos profetas. Dá uma impressão de que até então o Senhor ia falando um pouco aqui, nesse ínterim, até chegar nesse ponto, falando um pouco aqui, agir um pouco ali, como os exemplos que nós já damos, talvez esperando algum arrependimento deles, esperando também da parte do povo que discernimento, não é? Outro motivo, até que chegou esse dia de um pronunciamento profético de julgamento. É bom salientar, irmãos, que isso é assim hoje. O Senhor é assim, mas Ele já deu a sua palavra. Mas Deus é assim. Deus é assim. Deus usa os servos dele aqui, vai falando pelos servos dele aqui, mas falsos profetas e pastores se levantam ali, desvirtuando aos poucos a verdade da palavra de Deus. O Senhor também vai agindo ali, aqui, acolá, usando seus servos fiéis, mas outros infiéis e falsos se levantam, desviando pessoas do verdadeiro foco que Deus está mostrando, e a Bíblia mesmo vai ficando de lado. Os irmãos não vão, mas quem você fizer um dia, eu não sei, eu não sugiro isso não é uma sugestão não, porque eu não gosto disso não. Se for visitando várias igrejas, você fica mais confuso do que você ficar na sua igreja, que Deus te chamou para ficar. Você fica mais confuso, porque tem umas coisas estranhas acontecendo por aí, irmãos. Viu? A Bíblia mesmo está sendo deixada de lado. Tem gente que nem leva a Bíblia para pregar mais. Fala um monte de coisas, menos a palavra de Deus. Então, cuidado. Então, Deus lança uma palavra profética aqui contra estes profetas falsos. A gente disse a semana passada que os falsos usam as mesmas fórmulas dos verdadeiros. Têm as mesmas atitudes dos verdadeiros. Uma fórmula muito utilizada no Antigo Testamento. O verdadeiro profeta de Deus chegava e falava como? Assim diz o Senhor. Não é? Assim diz o Senhor. Ou seja, não sou eu. É o Senhor que está dizendo. O falso profeta queria que fosse ele. Mas como ninguém ia ouvir ele, então ele fala também, assim diz o Senhor. Mas é mentira. É ele que quer dizer, ele quer aparecer, ele quer honra, ele quer glória. Viu? Então eles empregavam esse assim diz o Senhor para profetizar mentira. Só que agora eles têm que escutar assim diz o Senhor, e era o Senhor mesmo. E era o Senhor mesmo. Eu acho que eu não preciso explicar muito isso aqui para os irmãos entenderem que nesse dia a paciência de Deus se esgotou com eles. Foi como se Deus estivesse convocando um tribunal para tratar especificamente da falsidade da profecia deles. Não é? Vamos para frente aqui. Qual a pronúncia da sentença? A primeira acusação de Deus está no verso 3. É que eles são, verso 3, assim diz o Senhor Jeová, ai dos profetas loucos. Eu procurei várias traduções da Bíblia.
Então tem loucos, insensatos, tolos, ímpios. Várias Bíblias. Falei com os irmãos que eu uso várias Bíblias para preparar a pregação. E eu vi todas essas palavras lá. Loucos, insensatos, tolos, ímpios. E há um jogo de palavras aí com o termo espírito, que diz aqui, é a continuidade do versículo, que segue o seu próprio espírito. Você está vendo aí? Ou seja, o espírito, ao invés de ser de Deus, é o deles. Seguem o seu próprio espírito. Ou seja, o profeta é levantado para falar as palavras do próprio Deus pelo Espírito de Deus. Mas os falsos querem mesmo é se aparecer e chamar a atenção para si. Então falam por si mesmos e não pelo Espírito de Deus. É isso? É essa a acusação de Deus para os falsos profetas. Está vendo? Irmãos, o que eu falo aqui não pode ser de mim mesmo. Quem vem aqui à frente não pode falar de si mesmo. Temos que falar a verdade que está aqui. Para ajudar no seu discernimento, irmãos, aí. Para ajudar no seu discernimento. Esses falsos até dão glória a Cristo, mas eles também querem glória. Tá? Eles são assim. Porque se ele não der nenhuma glória aqui, vai ficar claro que ele não presta, que ele é falso. Quem vai querer? Todo mundo vai fugir dele. Então eles dão uma glória a Cristo, mas eles querem glória. Então é assim, eles desejam uma parte da glória que é de Cristo. A Cristo, a Deus, toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor. Mas quem é falso, ele não quer dar todo, ele dá um pouco, ou uma parte, ele dá até uma boa parte. Mas eles querem glória também. Eles até dão honra a Cristo, mas desejam uma parte dessa honra para si mesmos também, e fazem qualquer coisa por ela. Então o versículo está dizendo, ai dos insensatos, profetas loucos, insensatos, isso não é insensatez? No Novo Testamento nós temos, na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé estavam na cidade, no capítulo 13 de Atos, versículos 6 a 11, eles enfrentaram lá um falso profeta chamado Bar-Jesus. Eu expliquei aqui o que significa a palavra Bar, né? Na escola dominical da semana passada. Filho de Jesus, mas não é Jesus, Deus não, tá? Jesus, Judas, Simão, eram nomes muito comuns na Palestina nessa época. Então, Bar-Jesus significa filho de Jesus. Tradução do nome dele é Limas, está aí em Atos 13, do 6 ao 11. Lá diz que ele era um falso profeta e mágico. Vê se tem cabimento um negócio desse. Além de ser profeta falso, era mágico. E ali ele iludia as pessoas com as suas ilusões, com as suas magias e com as suas mentiras, porque ele era falso. Então, assim que a palavra de Deus chegou ali, ele começou a perder prestígio entre o povo, e principalmente com o patrão dele, que era procônsul do império. Então ele tinha um cargo bom, ele era um assistente do procônsul. Ele era um cargo bom. Mas o procônsul deu ouvidos à palavra que Paulo e Barnabé estavam pregando. O Espírito de Deus começou a agir no coração do procônsul, ele começou a gostar da palavra de Deus. E esse Elimas foi para lá, para dissuadir, para tirar a atenção, porque ele não queria perder a sua honra, que ele enganava as pessoas, que ele fazia as magias, os seus ilusionismos, para desvirtuar o entendimento da palavra de Deus. Aí Atos 13, né, que eu falei, do 6 ao 11, olha aqui, havendo atravessado a ilha até Pafos, em Chipre, tá?
acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, o nome do procônsul, varão prudente. Este, chamando a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Está vendo? Ele interessou-se pela palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, o significado de Bar Jesus, Elimas, procurando apartar da fé o procônsul. Está vendo aí? Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, diz: ó filho do diabo, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Está vendo? Às vezes, é assim que às vezes você tem que enfrentar o falso profeta. Na autoridade do Senhor Jesus, e Deus fazer a sua obra. Mas é isso que os falsos fazem, irmãos. Eles falam um pouco de Jesus, mas falam muito, muito de si mesmos, falam bem de si mesmos. Falam de Cristo um pouco, enquanto ao mesmo tempo desviam o foco de Cristo e direcionam o foco para si mesmo. Então, chamado aqui de tolos, conforme nós já vimos. Então, ó seus tolos, não veem que Deus já falou? Ficam aí pregando meias verdades, profetizando e pregando o que sentem, sem discernir o que é de Deus e o que é de si mesmos, e acham que Deus não vai fazer nada. Deus falou, irmão. E outra acusação está aí no verso 4. Cadê o verso 4? Os teus profetas, ó Israel, são como? Como é que está aí? Raposas. Esses profetas falsos são como raposas nas ruínas, nos desertos. Ó Israel, os teus profetas são como raposas no deserto. Raposas entre ruínas, diz a Bíblia do peregrino. A NVI diz, chacais no meio de ruínas. Irmãos, estão ouvindo? Vocês estão entendendo? Irmãos, os falsos pastores, os falsos profetas estão sendo comparados a raposas. Irmãos, prestem atenção nisso. Na cultura bíblica, a raposa é um animal desprezível e nocivo. As raposas gostam de se esconder nas ruínas, nos escombros. Ali é o lugar ideal para elas entrarem e saírem furtivamente. Elas se aproveitam da solidão do lugar, do abandono depois de uma destruição, da penumbra para se esconder. Ali ela sai e entra furtivamente. O povo sem o conhecimento de Deus é semelhante a um lugar em ruínas. Estão em frangalhos, seu coração está em frangalhos, destruídos por causa das vicissitudes da vida, e continuam a não procurar a Deus, não vão consertar nunca, o coração está em ruínas. Como eles serão restaurados se não procurarem a Deus? Aí se um chega lá e fala, ó, você está com um mal olhado, aí ele já fica tremendo de medo. O coração está em ruínas. O outro fala, é inveja, ele já fica desesperado. E esse é o campo que entra uma montanha de falsos pastores, falsos profetas, falsas igrejas, que se aproveitam dessas almas que estão passando, às vezes, uma situação desesperada no momento, e é um prato cheio para eles. Para extorquir, para meter medo,
para falar coisa que Deus não falou, mas eles falam que Deus falou, mas a pessoa não tem o conhecimento de Deus, não tem o conhecimento da palavra de Deus. Está vendo? Então eu pergunto, irmão, como está o seu coração? Como está a sua alma? Se estiver em ruína, pode arrumar. O Espírito Santo arruma. O Espírito Santo pega a bagunça e vai jogando o que não presta fora, vai arrumando, colocando cada coisa no lugar, para que essas raposas, esses males, sejam retirados da sua vida, irmão. Glória a Deus. Sabe por quê? O dia mau chega para todo mundo. Problema chega para todo mundo. Se o dia mau chega para o crente fiel, o coração dele está em paz, está em Cristo, está firme em Cristo. Não fica em ruínas. Mas se chega para o incrédulo, ele fica desesperado e corre para qualquer um que lhe ofereça qualquer solução. Você vai num posto de saúde, por exemplo, quase toda vez que você ouve aquele negócio: menina, já tomei tudo que o pessoal fala para tomar. Não é? Não é? Ué. Você está tão desesperado, isso é bom. Aí você vai e toma e não dá certo. E aquilo é bom, vai e toma. É o desespero, irmão, que você quer a solução do negócio. É aí que o falso entra para se aproveitar de você. É isso que a Bíblia está dizendo para a gente ter cuidado. Eu já falei para os irmãos aqui, eu dei um exemplo, vou repetir. Quando eu era jovem, isso há quase 100 anos atrás, eu estava, acho que a Milton, cadê? Eu vi a Denise também, a Denise é dessa época, nós somos dessa época. Hein? A Milton, Denise, a Maria também está ali, nós somos dessa época. Eu tinha cerca de 17 anos, irmão. Eu tive uma dor de dente tão grande, tão intensa, tão forte. Por que eu estou citando o nome deles? Porque eles estavam no culto de jovens comigo. Não sei se vocês lembram disso. Eu que senti a dor, que eu vou lembrar, né? Mas vocês estavam no culto de jovens, nós estávamos tendo culto de jovens, eu estava com a dor de dente terrível, não conseguia, irmão, nada. Então eu pegava a água assim, era um pouquinho, a água fria na hora, eu bebia, e ficava assim. Então o gelo da água, a frieza da água, dava aquela amenizada, mas eu ficava, ela começava a esquentar, estava dentro da minha boca, aí voltava. Irmãos, o culto todinho, isso foi num sábado, culto de jovens no sábado, domingo eu fiquei com essa dor, só que quando amanheceu domingo foi o contrário, se eu colocasse a água fria, aí doía, aí eu tinha que esperar ela esquentar, para amenizar. Olha só, o que é? Aí quando foi domingo à noite, um rapaz falou assim: irmã Dida, minha mãe, faz um chá de folha de maracujá. Não é para ele beber, não, é para ele só colocar. Aí depois do culto, de domingo à noite, irmão, eu sofri 2 dias essa dor. Depois do culto, domingo à noite, aí minha mãe faz, depois do culto, aí fez lá na hora, eu coloquei e tal. Aí deitei com dor, mas dormi. Sei que amanheci, irmão, na segunda-feira, sem dor nenhuma, até hoje. Até hoje, nunca mais tinha dor de dente. Mas deixa eu falar com vocês, todo mundo tem dor de dente, eu falo para fazer o chá da folha de maracujá, todo mundo fala: não dá certo, pastor. Eu não sei como você, eu acho que foi a misericórdia de Deus. Aí eu falo isso, deve ter sido a misericórdia de Deus, porque todo mundo que eu falo que está com dor de dente para fazer folha de maracujá não serve, não resolve nada. Então assim, você vai num lugar, fala: não, eu estou fazendo tudo, falou que é isso, vai resolver, e é assim que faz, irmãos. O maligno, o infiel, o falso, se aproveita dessas coisas, do mau momento que você e eu passamos, para tentar nos enganar, para tentar que Deus está falando isso e falando aquilo. Deus fala. Deus pode falar, sim, mas não corra atrás de profetas, corra atrás da palavra de Deus, para que você seja confirmado na verdade. Aleluia. A terceira acusação está no verso 5,
onde fala de funções que eles, como profetas, se fossem verdadeiros, tinham que exercer, mas não fizeram. Olha aí, não subistes as brechas. Claro que eles não iam fazer isso, eles são falsos. Não se importam com ninguém, são aproveitadores do rebanho de Deus, eles querem apenas os bônus e não querem nem saber dos ônus. Não subistes as brechas. O que é isso, irmão? Subir a brecha, fechar a brecha. Isso é um termo militar, onde os soldados naquela época ficavam nas brechas dos muros da cidade. Quando os inimigos atacavam a cidade, os muros da cidade, e abriam uma brecha, os soldados tinham que ficar ali guerreando, para impedir a entrada dos inimigos. Então era isso que Deus estava falando. Vocês, como profetas, se são verdadeiros, é isso que vocês têm que fazer. Essa imagem significava a mediação que o profeta verdadeiro deveria fazer para salvar o povo de alguma eventual ira divina. Porque se a ameaça vem do Senhor, a tarefa do profeta seria intermediar entre a ira do Senhor e a conversão do povo. Lembra de Moisés? O povo pecava e irava a Deus, irritava a Deus. Deus falou: Moisés, aqui, eu vou destruir esse povo. E Moisés falou: peraí, calma aí, Senhor. E falava com o povo aqui: eu estou conversando com Deus, vocês dão um jeito aí. Vocês vão ficar assim o tempo inteiro. Então assim, procurava acalmar o Senhor, ao mesmo tempo, converte aí, se arrepende aí, pelo amor de Deus. Salmo 106, 23, fala dele. Quem achar primeiro aí, lê, por favor. Salmo 106, 23. Olha, Deus falou que ia destruir o povo, e Moisés esteve ali intermediando, orando pelo povo, procurando aplacar a ira de Deus. Ô Senhor, tenha paciência. E Deus falou, teve uma hora que Deus falou assim: ó, Moisés, esse povo teu. E Moisés falou: não, Senhor, é do Senhor. É do Senhor. Aí outra hora foi Moisés que ficou tão irado e falou: Senhor, esse povo teu. Aí Deus falou: calma, Moisés. Irmão. Então esse era o papel do profeta. Não é assim uma pessoa que nós gostamos, às vezes faz um trem errado, aí você fica: não, cara, você não podia fazer, não era para tanto, você exagerou aí, está ficando difícil te defender, né? Pelo amor de Deus, não faz isso não, não é assim não, calma. Aí você vai lá no outro, lá que você conhece: peraí, isso é um tempo, vai passar, um probleminha. Então esse é o papel aqui que Deus estava cobrando. Os irmãos entendendo, irmãos? Não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estar na peleja do dia do Senhor. O dia do Senhor, nos profetas, irmão, é o dia da ira de Deus. Sempre que se você vai ler os profetas, né, de Isaías até Malaquias, quando fala o dia do Senhor, é o dia da ira de Deus, o dia que Deus derrama a sua ira. Então ele está falando o dia do Senhor, o dia da peleja, vocês tinham que estar lá. É isso que ele está falando. Vamos lá então, igrejas atuais, pensando apenas em si mesmas, como aumentar e consolidar seu império, não para o crescimento da glória de Deus, porque é importante a igreja crescer, mas para continuar servindo ao Senhor e aumentando o reino de Deus na face da terra. Seus pastores apenas pensando em si mesmos, em como aumentar e consolidar seu nome e sua própria glória. Enquanto isso, o povo perecendo e afundando, pois não tem o conhecimento de Deus. Deixa eu perguntar para os irmãos: seu pastor ora por você? Seu pastor te dá conselhos bíblicos, irmãos?
Seu pastor te repreende quando é preciso e te mostra na Bíblia que você está errado. Seu pastor tem receio de falar algo mais por estar sendo condescendente com o seu pecado? Olha aí. São perguntas que você tem que responder para identificar se o pastor é falso ou verdadeiro. Algumas que eu coloquei aqui. Ele ora por ti, ele te dá, quando vai conversar, os conselhos são bíblicos. Quando você está errado, ele te repreende ou ele fica lá pensando, não, eu gosto muito daquele irmão, não vou falar do erro dele não. Ou então, se eu falar, ele vai sair da igreja, a igreja vai diminuir. Olha aí, são sinais que nós estamos dando para você discernir a verdade. Discernir o engano e ser confirmado na verdade. Ele é como uma raposa na ruína e na bagunça da tua vida. Que o Senhor nos dê pastores que nos alimentem com pastos verdejantes, pastos da verdade, da justiça e do amor do sumo pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A última coisa é que enganador se engana e é enganado. Há punições para esses falsos profetas aqui no texto, não só para eles, tá? Mas para eles também. O povo que dá ouvidos a eles já está sendo punido, está se enganando e sendo enganado. Paulo, o apóstolo, deixou esse tipo de advertência lá em 2 Timóteo 3,13, cadê? 2 Timóteo 3,13, ó, já achei. Mas os homens maus e enganadores, presta atenção, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Aí. É assim. Tem gente que acha que é esperto. Engana os outros para se beneficiar, para tirar proveito. Mas uma hora ele vai cair no engano. Eles são maus, são ímpios. 2 Timóteo 3,13. Enganando e sendo enganados. Vão de mal a pior. O texto informa que a presunção deles chega ao ponto de fazê-los acreditar nas próprias mentiras. Olha o verso 6 aí. Vêem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem o Senhor disse, quando o Senhor não disse nada. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Olha aí. Eles profetizam a mentira e ficam ainda acreditando na própria mentira. Caem vítimas de seus próprios enganos, inventam profecias e esperam que Deus as cumpra. Essa é uma das características da presunção. O presunçoso é assim, ele acha que o mundo gira, né, ao redor dele, né, em torno dele. Tudo precisa passar pelo aval dele, até mesmo a vontade de Deus. Olha como ele é presunçoso. Então ele chega nesse ponto de achar, porque ele falou, vai acabar acontecendo do jeito que ele disse. E o povo, em ruínas no seu interior, também é punido por esperar algo que não irá acontecer. Ou então até acontece por alguma tendência, né? Acontece mais ou menos porque ninguém é bobo também, né? A pessoa está vendo uma tendência de algumas coisas. Você vê esses profetas falsos aí de internet? O Brasil está indo em uma determinada direção. O Senhor me mostrou isso, tal. O Brasil vai passar por isso. Isso vai acontecer. Nas últimas eleições nós vimos isso demais. Gente, vocês ficam acreditando em gente falsa demais. Vocês são bobinhos demais. Displicentes demais. Quando nós temos a palavra de Deus, irmão, você ouve, né? Porque a gente tem ouvido, então a gente ouve. Mas a gente fica ponderando. Você fica prestando atenção. Viu? Não fica acreditando assim, de uma vez, não.
não é? Então, assim, às vezes acontece por causa de alguma tendência, acontece mais ou menos, e deixa o povo entusiasmado, o povo das ruínas, né? Ah, não foi bem assim não, mas já está bom. Já está bom. E assim todos os dois lados encontram satisfação nesse tipo de jogo religioso, afastando-se de Cristo, que deve ser o objetivo principal da nossa vida, igreja. Mas o falso profeta, o falso consciente, né? Porque tem gente que fala sem saber que está errado. Ele aprendeu assim, ele acha que é certo, né? Agora, depois que ele aprende o certo e continua falando errado, então ele é falso 2 vezes. Né? Ele aprendeu certo, ele vai falar o que é certo. E deixar o erro, né? Porque a gente não é perfeito. Então a gente vai aprendendo. Não é isso, irmão? Então ele não pede por esperar, porque sua presunção o leva a pensar que nunca vai acontecer com ele. Mas o Senhor virá mesmo, irmãos. Virá, mas não para cumprir as fantasias deles, mas para enfrentá-los. Eles desafiaram a Deus e Deus aceitou o desafio. Verso 8 e 9, olha aí, ó. Verso 8 e 9. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, como vocês falam vaidade e mentira, né? Portanto, eis que eu sou contra vós. Está ouvindo, irmão? Agora o verso 9. E a minha mão será contra vocês que têm profetizado mentiras. Vocês serão excluídos da congregação do meu povo, nem estarão nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel, e saberão que eu sou o Senhor. Olha a punição aí. É severa, a punição é severa, exclusão. Estarão fora da congregação do povo de Deus, estarão fora dos registros do povo de Deus, estarão fora da terra do povo de Deus. Irmão, você percebe como está aumentando o número de desigrejados? Tanto de ex-líderes de igrejas, como ex-membros, tá? Você encontra gente aí na rua, morando na rua, usando droga, que já foi pastor, tá? Você encontra aí. Não é pouco não, tá? Enganaram e foram enganados. Agora estão decepcionados. Alguns estão fora porque se sentiram usados e se afastaram, né? Outros estão fora porque estão se sentindo envergonhados por terem sido tão inocentes e se deixaram levar pelo engano, se afastaram. Eu acho que desses aí Deus vai voltar a eles, né? Vai reconduzir eles para os apriscos, né? Sérios. Eles se afastaram, mas não foram excluídos. Glória a Deus por isso, né? Mas outros, irmãos, estão irados contra Deus, estão blasfemando, estão revoltados com tudo que se refere. Quero nem ouvir falar no nome de Deus. Como se Deus tivesse feito alguma coisa contra ele. Você que se deixou levar pelo engano, meu filho. Você que foi enganado. Vocês amaram o engano e agora foram entregues ao engano. É possível que sejam excluídos definitivamente, permanentemente. Misericórdia, Senhor. Amaram a mentira, e a Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses, quem ama a mentira, Deus lhes manda a operação do erro para acreditar na mentira. Vamos ler isso lá? 2 Tessalonicenses 2:11. O nome é operação do erro. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Mentiu tanto para os outros, enganou tanto os outros, começou a acreditar na própria mentira. E Deus fala, vocês vão acreditar na mentira. E, lembrando aqui, não está nem escrito aqui, nem escrevi, mas estou lembrando, os últimos capítulos aí de Apocalipse. Olha aí, os últimos, né?
Glória a Deus. O último, 21, o 22, por exemplo, mas o 21 também. Mas o 22, vou ler o 21, 22. 21, 8. Olha, mas quanto aos tímidos, está ouvindo aí? Aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os... Olha, preste atenção nisso aí. A todos os mentirosos. A sua parte será onde? No lago que arde com fogo e enxofre. Agora 22, 15. Ficarão de fora de onde? Do reino de Deus, do céu. Ficarão de fora quem? Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras. E que mais? Qualquer que ama e comete a... Aí, ó. No 21 fala que eles vão para lá. No 22 fala que eles vão ficar de fora de lá. E é isso mesmo. Mentiram tanto que Deus falou, agora você vai acreditar na mentira, até você ir para o inferno. No grande dia não serão encontrados na congregação dos justos, não serão contados entre os fiéis de Deus. Por quê? Foram excluídos. E chegará um dia em que não terá mais volta, irmão. E Deus tenha misericórdia, né? A palavra para quem ficou decepcionado, a palavra para quem foi decepcionado é calma. Essa semana eu dei uma palavra dessa para alguém. Calma. Não mantenha a frustração e a decepção na sua vida. Decepção e frustração acontece mesmo. Mas à medida em que vamos amadurecendo espiritualmente, vamos conseguindo discernir melhor as coisas. E vamos aprendendo a lidar com a vida. Aí as frustrações e decepções vão desaparecendo, vão ficando mais raras. Não, nada me decepciona, não. É normal levar alguns choques na vida. É normal sermos surpreendidos por algumas situações inesperadas da vida. Mas o amadurecimento espiritual nos capacitará a sermos firmes e constantes. Ah, você ficou escandalizado, você viu o que aconteceu com fulano de tal, o pastor tal. Irmão, acontece. Ué. Ah, é uma surpresa, é uma coisa inesperada. Mas você vai ficar decepcionado? Vai ficar frustrado? Então, irmãos, fazer boas escolhas, discernir boas igrejas e bons pastores e, ao mesmo tempo, identificar os falsos que estão por aí, é a coisa mais natural para o cristão, para o cristão maduro. Pois sabemos que os falsos sempre estiveram infiltrados, mas Deus sempre teve e sempre terá os seus, os verdadeiros. Aleluia? Então, independente das suas frustrações, decepções, as promessas do Senhor continuam firmes. Deus continua sendo o mesmo. Ele é o Deus da verdade. Ele continuará fazendo a obra dele. E você não pode ficar de fora, irmão. A santificação é um fato. Ah, decepcionou, frustrou. Irmão, a santificação existe, é um fato. Os dons espirituais existem, os deveres cristãos, o céu existe, enfim, tudo isso que a Bíblia diz é real, independente se você está frustrado ou se você está bem. Você vai ficar de fora disso? Não fique de fora. Você não foi excluído definitivamente, então aproveite que a porta ainda está aberta, volte para os pés do Senhor, volte para o caminho do Senhor, volte para a presença de Deus. Vou concluir. Olha a importância de adotar o discernimento como regra de vida. Discernir o engano faz muita diferença para saber o que vem de Deus, o que vem do homem e o que vem do diabo. Viu? À medida em que você desenvolve o discernimento espiritual, fica nítida a ligação entre o povo sem discernimento e os falsos profetas, falsos pastores, porque o povo constrói ilusões
E os falsos profetas abençoam com lindas palavras, né? O povo levanta castelos de areia, é bonito, né? Um castelo bem feito, lindo, você tira uma foto, mas é de areia, irmão. O que os falsos profetas, falsos pastores fazem? Enfeita aqueles castelos, para dizer, né? Mas os que são maduros espiritualmente, discernem tudo espiritualmente, e serão conservados inabaláveis em Cristo. Amém? Último versículo aqui para a gente encerrar com a oração, Provérbios 2:11. Diz assim: o discernimento te guardará. Só a primeira parte do versículo. O discernimento te guardará. Fala isso pro seu vizinho aí. Fique de pé, louva o Senhor e vamos orar.